Boa noite. A produção industrial brasileira caiu 0,6% em junho. A comparação é com o mês anterior, quando também houve queda de 0,1%. Na comparação com junho do ano passado, a retração foi de 5,9%. 17 dos 26 setores da indústria regrediram. Segundo o IBGE, responsável pela pesquisa, a produção caiu ao nível de 10 anos atrás. O estado de São Paulo responde por cerca de 52% da produção industrial do país. Veja os nossos outros destaques. Governador João Dória se compromete a enviar ao Legislativo até outubro reajuste salarial das forças de segurança. A Lespe cedia debate sobre políticas públicas de combate ao câncer de pulmão. Pais e alunos de escola estadual da capital denunciam estrutura em ruínas à bancada do PSOL. Agora, na segunda edição do Jornal da Assembleia. O governador de São Paulo se reuniu hoje com 36 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. João Dória se comprometeu a enviar em 3 meses um projeto de reajuste salarial das forças de segurança pública. O governo paulista anunciou a abertura de novos postos de emprego em todo o estado. O governador João Dória falou também sobre as privatizações, assunto em pauta aqui na Assembleia Legislativa, e também da expectativa da reforma previdenciária estadual. As nossas prioridades nesse segundo semestre estão centradas na saúde, ainda nos programas de desestatização. Nós vamos prosseguir dentro da política de desestatizar, menos governo e mais privado, fazendo isso de forma conscienciosa, cuidadosa, procurando minimizar os efeitos desta decisão e não gerar desemprego, ao contrário, melhorar a capacidade empregatícia destas ações, só que pelo setor privado e não pela área pública. E também o Incentivo Alto, que é um programa de desenvolvimento econômico para permitir que as fábricas que estão em São Paulo se mantenham aqui e possam gerar mais empregos. Quanto à reforma da Previdência, eu estou otimista, eu estou no grupo dos otimistas. Ela será, a meu ver, aprovada no Senado Federal e, a meu ver, também haverá incorporação de estados e municípios na proposta que virá aprovada do Senado. Boa notícia para as polícias militar, civil, científica, bombeiros e profissionais de segurança. Até o dia 31 de outubro, chega no Parlamento Paulista um projeto de lei de autoria do governador para a recomposição salarial desses profissionais. Para 2020, já está garantida pela LDO o reajuste salarial para a classe da segurança pública. Emenda parlamentar 387 de 2019, de autoria do deputado Tenente Nascimento do PSL. A decisão do governo do Estado de São Paulo é dar condições de melhoria salarial para policiais civis, policiais militares, integrantes também do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. E nós ainda este ano estaremos anunciando este fato. E faremos isso em 2019, 2020, 2021 e 2022. Nos 4 anos de governo, nós teremos essa recomposição. Mas faremos isso de forma criteriosa, cuidadosa, olhando não apenas este setor, mas os demais setores também do funcionalismo público do Estado de São Paulo. O retorno das atividades parlamentares. Hoje, quinta-feira, foi realizada a primeira sessão plenária do semestre. A segunda edição do Jornal da Assembleia vem conversando com os deputados sobre os planos, propostas de trabalho, projetos e debates de políticas públicas. Na última entrevista da série Expectativas, a deputada Marina Elou, da Rede, falou da retomada de projetos de preservação ambiental, especialmente a água. É fundamental para a nossa geração cuidar do meio ambiente. Acho que já está mais do que provado e claro, ainda que nesse momento a gente viva no Brasil um questionamento da ciência, mas a ciência prova sim que existe uma crise ambiental, que a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas e o legislativo, o poder público, na minha visão, tem como principal incumbência construir o futuro. E a gente não está falando disso. Então, o meio ambiente é um dos nossos principais pilares e água e saneamento básico é o que atinge diretamente a vida das pessoas. Então, quando a gente fala de água, é verdade, o estado de São Paulo passou não só por uma crise hídrica muito profunda, como ainda hoje falta água em muitos lugares. Não tem acesso de água de uma forma universalizada. E por quê? Porque não é priorizado, porque a gente não discute isso de uma forma como deveria discutir a prioridade.
menos de 40% de todo o esgoto que é coletado é tratado. E o esgoto que é coletado viaja 40 quilômetros até a estação de tratamento. A gente precisa pensar em estações descentralizadas, a gente precisa usar tecnologia, a gente precisa usar inovação e, principalmente, o Estado, o poder público, e eu vou estar sempre a serviço disso, priorizar a questão do meio ambiente. Pais de alunos vêm à Assembleia Legislativa denunciar o mau estado da estrutura de escola estadual da Zona Sul da capital. O vídeo gravado com um celular mostra as infiltrações por toda parte na Escola Estadual Paulo Rossi, que fica no bairro Mirandópolis, na Zona Sul de São Paulo. As fotos mostram que o muro está sendo sustentado com pedaços de madeira. Já a árvore que tinha no pátio da escola caiu agora no recesso escolar. Sara é aluna do 7º ano do ensino fundamental e diz que o acidente poderia ter sido mais grave, já que é uma área de grande circulação. O bosque, onde as crianças brincam, onde alguns professores acabam levando a gente para fazer atividades diferentes e qualquer criança poderia ter se machucado. Nesta quinta, um grupo de pais e alunos da escola estiveram na Assembleia para denunciar a falta de estrutura do local, onde estudam um pouco mais de 1.000 alunos. Eles foram recebidos pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Uma outra denúncia que os pais trouxeram aqui para a Assembleia foi a falta de agentes escolares na Paulo Rossi. De acordo com eles, os únicos 3 agentes que atuavam no controle da saída e entrada dos alunos tiveram o contrato encerrado, agora no fim do primeiro semestre. Sem agente, é o Breno, de apenas 12 anos, que está desempenhando a função. A gente está mais ou menos sendo escolhido para orientar os alunos mais novos, tipo, onde é que é a saída, para eles não correrem, já que está na falta de agentes escolares. O João tem um filho de 8 anos matriculado na escola e, diante da situação, está preocupado. Desde que começaram as aulas, que foi ontem, meu filho não foi à escola, tá? Se ele for segunda-feira à escola, eu vou estar na escola, eu vou ajudar a fazer a entrada dos alunos, a saída dos alunos, porque eu não tenho a confiança de deixar ele sozinho dentro da escola. O documento com a denúncia foi entregue ao deputado Carlos Gianazzi, que disse que vai acionar o Ministério Público. E também nós vamos acionar, quero registrar aqui, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É bom que o Tribunal de Contas saiba a verdadeira situação hoje de abandono da rede estadual de ensino, e vou levar o caso para ilustrar essa denúncia da escola Paulo Rossi. A implementação de novas políticas públicas de combate ao câncer foi debatida hoje na Assembleia Legislativa. A discussão se concentrou no câncer de pulmão, o segundo mais frequente no Brasil. O cigarro possui mais de 4.000 componentes que causam dependência química, entre eles substâncias cancerígenas. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, cerca de 85% dos casos de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão estão associados ao consumo de derivados do tabaco. Mas o problema não se limita apenas a quem fuma. Segundo especialistas, a exposição passiva é um importante fator para o desenvolvimento da doença. Um dos tumores que mais está crescendo em todo o mundo é o câncer de pulmão em não fumantes, e o grande vilão desse crescimento é o fumo passivo. Então, fumar dentro de casa, fumar em ambientes fechados, expõe a população não fumante às toxinas relacionadas ao cigarro. Ainda segundo o INCA, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, sem contar o câncer de pele não melanoma. É o primeiro em todo o mundo, tanto em ocorrência quanto em mortalidade. E apenas 16% dos cânceres são diagnosticados em estágio inicial, o que diminui substancialmente as chances de cura. Ele é um câncer silencioso, normalmente o fumante ele já tem tosse, então ele não liga muito para isso, é um paciente que normalmente não é gordo, então a perda de peso não é tão valorizada. Então, quando isso é diagnosticado, já é um estágio bem avançado.
Existem vários estudos recentes que mostram a importância do rastreamento para a detecção precoce e cura do câncer de pulmão, com uma média de redução de mortalidade em torno de 20%. Então, é preciso que seja instituída, né, essa política de rastreamento para a detecção precoce e cura desses pacientes. Diante deste cenário, o poder público tem unido esforços através da implementação de políticas públicas no enfrentamento do principal vilão causador da doença. A lei antifumo no estado de São Paulo completou 10 anos em maio deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros 8 anos da lei, o número de consumidores de cigarro da capital paulista diminuiu em cerca de 300 mil pessoas. A gente realiza o Programa Estadual de Controle do Tabagismo, né, através do Programa Nacional de Controle do Tabagismo vinculado ao Ministério da Saúde e com a governança do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. A gente acaba implementando todos os artigos da Convenção Quadro, que é o primeiro tratado de saúde internacional, assinado e ratificado por 192 países, incluindo o Brasil. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país a alcançar as medidas de combate do tabaco. Mas, apesar dos avanços, ainda existe bastante trabalho pela frente. Com o objetivo de conscientizar a população e chamar a atenção do Poder Legislativo, o Instituto Oncoguia lançou o radar do câncer de pulmão no Brasil. A senhora trouxe, então, também números em relação à Lei 12.732 do Ministério da Saúde, que estabelece que o primeiro tratamento oncológico no SUS tem que startar a partir desses 60 dias. Eu queria que você fizesse uma análise aqui do Estado de São Paulo, como que tem sido a aplicação dessa lei. Tá, eu acho que para quem não conhece, né, a lei ela garante que ela preconiza que o paciente com câncer, a partir da data da biópsia, que é o famoso anátomo patológico, em 60 dias o primeiro tratamento deveria começar. Especificamente para São Paulo, a gente tem 1.700 casos registrados. Destes casos, 36% estão tendo a lei descumprida. E o dado também alarmante é que 83%, mesmo do estado de São Paulo, também estão descobrindo nas fases mais avançadas, que são as fases 3 e 4. Nós temos aí um case de sucesso, que é a lei antifumo, né, que hoje o Brasil se torna referência nessa questão, mas a população precisa ser conscientizada aí do que é o câncer de pulmão, quais são as maiores causas do câncer de pulmão. Então, partindo aqui da Assembleia Legislativa, é levar até a população a informação. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira a medida provisória que institui o chamado Médicos pelo Brasil. O programa apresentado é uma reformulação do programa Mais Médicos, lançado no governo Dilma Rousseff. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado do vice Hamilton Mourão, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, no lançamento do Médicos pelo Brasil. É a segunda tentativa de retomar o modelo de atendimento desde o fim do acordo com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, em novembro de 2018. A estratégia é ampliar em cerca de 7.000 vagas a oferta de médicos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que juntas têm 55% do total de vagas. Segundo o governo, serão 18.000 vagas previstas, aproximadamente 13.000 em municípios de difícil provimento. E com isso nós iremos estar preenchendo uma lacuna muito grande na atenção básica. Quer levar os nossos municípios brasileiros profissional médico qualificado para atender bem a população, com remuneração digna, com segurança na sua carteira de trabalho, como bem falou aqui o presidente, e acima de tudo, com condições de trabalho e com segurança para que exerça bem a sua profissão Brasil afora. O objetivo é incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade e desenvolver e intensificar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, na atenção primária à saúde no âmbito do SUS. Os médicos passarão por processo seletivo que define por mérito quem são os candidatos aprovados e melhores qualificados com possibilidade de contratação via CLT. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, detalhou a questão salarial,
motivo do fracasso da primeira tentativa de reabilitação do atendimento. Você começa com em torno de R$14 mil, passa para R$18 mil, passa para R$21 mil e pode chegar, tem potencial de chegar a R$31 mil, dependendo da localidade desse programa. Porque é necessário valorizar. Terceiro pilar que nós definimos é: nós não iremos ter vínculo precário. Não dá para você fixar uma pessoa dando uma bolsa e dizendo para ela: fique 2 anos, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não dá. O vínculo será o vínculo CLT. Terá carteira de trabalho com 13º, com férias e com todas as garantias trabalhistas. O programa abrange ainda o campo da pesquisa e doenças negligenciadas no valor de R$50 milhões. Serão R$24 milhões para pesquisa sobre doenças transmissíveis e negligenciadas, R$10 milhões para estudos sobre malária e R$16 milhões para o estudo sobre a tuberculose no âmbito do BRICS. A situação dos médicos cubanos está sendo analisada pelo Ministério da Saúde, que busca alternativas para o exercício dos profissionais. Na última segunda-feira, o governo decidiu autorizar que os cubanos remanescentes do programa Mais Médicos, criado pela ex-presidente Dilma Rousseff, fixem moradia no Brasil. Será preciso também ter uma certidão de antecedentes criminais dos estados em que tenha morado nos últimos 5 anos, além da declaração de ausência de crimes em qualquer país no mesmo período. Além disso, eles ainda vão ter de conquistar a simpatia do presidente Jair Bolsonaro. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Não deu certo. Deu azar. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet, no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.